Se eu disser que ser funcionário público no Brasil é um privilégio, você concorda? Ou se eu disser que é uma injustiça com quem está fora do sistema, você discorda? Essa pergunta divide famílias, amigos, colegas de trabalho e, principalmente, os comentários da internet. Porque o funcionalismo público virou um dos temas mais sensíveis do Brasil moderno. E não é à toa. De um lado, milhões de brasileiros vivendo na iniciativa privada, sem estabilidade, sem garantia, com medo constante do desemprego. Do outro, servidores com salário fixo, estabilidade, benefícios e aposentadoria diferenciada. E aí, nasce a pergunta que ninguém quer responder sem brigar. Isso é justiça social ou privilégio institucionalizado? Vamos aos fatos. No Brasil, o funcionário público entra por concurso, estuda anos, abre mão de finais de semana, investe tempo, dinheiro e sanidade mental. E quando passa, ganha algo que virou artigo de luxo no país: estabilidade. Num país onde a maioria vive sob risco constante, a estabilidade virou o verdadeiro prêmio. Mas é aqui que o debate esquenta. Porque estabilidade não é só segurança, é blindagem. Enquanto milhões podem ser demitidos por crise, corte ou erro mínimo, o servidor continua. E isso gera ressentimento. Agora vamos olhar o outro lado, sem romantizar. O servidor público não está fora do Brasil real. Ele também pega fila no SUS, também paga imposto alto, também vê o salário perder valor com a inflação. Mas existe uma diferença fundamental. O risco não é o mesmo. E risco é tudo numa economia instável. Agora entra a parte mais polêmica de todas. No discurso público, dizem que o servidor é privilegiado. Mas na prática, quem sustenta o Estado é o trabalhador da iniciativa privada. É ele que gera lucro. É ele que paga a maior parte dos impostos indiretos. É ele que mantém a máquina girando. E aí surge a sensação de injustiça. Eu corro todos os riscos e financio quem não corre. Mas será que a culpa é do servidor? Ou do modelo? Porque o problema talvez não seja o funcionário público ter estabilidade, mas o resto do país não ter. Talvez o erro esteja em normalizar a insegurança. Agora vamos falar de salários, porque aqui o debate explode. Existem servidores ganhando pouco, professores, enfermeiros, técnicos, mas também existem salários que chocam, auxílios, pendicalhos, benefícios acumulados. E quando isso vem à tona, o sentimento popular ferve, porque quem ganha pouco na iniciativa privada olha e pensa: por que isso não vale para mim? E essa pergunta nunca é respondida. Em vez disso, jogam trabalhador contra trabalhador, privado contra público, CLT contra estatutário, inseguro contra estável. Enquanto isso, o sistema permanece intacto. Agora vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Se ser funcionário público é tão bom, por que não é para todos? E se não pode ser para todos, por que é aceitável para alguns? Porque justiça social não é só dar segurança a poucos, é elevar o padrão geral. Mas o Brasil fez o oposto. Criou uma ilha de estabilidade num oceano de precariedade. E isso gera ódio, ressentimento, divisão. Agora deixa eu te provocar ainda mais. Quando alguém critica o funcionalismo, ouve: vai estudar e passar num concurso. Como se todo mundo tivesse tempo, dinheiro, condições. Como se a vida fosse uma prova justa. E quando alguém defende o servidor, ouve: você é privilegiado. Mesmo ganhando pouco. Mesmo trabalhando muito. O debate virou rótulo, não análise. E assim ninguém resolve nada. Porque enquanto o brasileiro discute se servidor é vilão ou vítima, o problema estrutural continua. Um país onde estabilidade virou exceção. E isso não é culpa de quem passou no concurso. Mas também não é justo fingir que o sistema é equilibrado. Agora eu quero saber de você. E comenta sem medo. Funcionário público é privilégio? Ou é o mínimo que todo trabalhador deveria ter? Você é servidor? Trabalha na iniciativa privada?
Já pensou em fazer concurso só por medo do desemprego? Esse vídeo não é para agradar, é para provocar. Escreve aqui nos comentários o que você realmente pensa, porque enquanto a gente não encarar esse debate sem hipocrisia, o Brasil vai continuar sendo um país onde poucos têm segurança e muitos vivem no fio da navalha. E agora a pergunta final, que vai incendiar os comentários. O problema é o servidor ter estabilidade, ou o resto do país não ter nenhuma?